A música do órgão começou a crescer e eu estava ali, completamente sozinha no início de um corredor que parecia se estender por 1 quilômetro. O espaço bem ao meu lado, o lugar onde meu pai deveria estar, estava dolorosamente vazio. Ele não estava doente. Ele estava simplesmente ausente. Ele havia se recusado a me levar ao altar. O motivo? Minha madrasta, Catarina, o convenceu de que eu estava tentando roubar o momento de Clara, minha própria meia-irmã. No dia do meu próprio casamento, respirei fundo, de forma trêmula, os sussurros dos convidados zumbindo em meus ouvidos. Eu podia ver os flashes das câmeras, capturando cada segundo da minha humilhação pública. Tive que forçar um sorriso nos lábios para sustentar a mentira que teria que contar mais tarde, que ele estava em casa com uma gripe terrível. Eu tinha que protegê-lo, mesmo agora. Dei o primeiro passo solitário e então, bem quando passei pelo primeiro banco da frente, meu celular vibrou na palma da minha mão. Arrisquei um olhar para baixo. Uma mensagem. Era dele. Precisamos conversar. Mesmo naquele momento, ele não conseguia me deixar ter aquela única coisa. Sua necessidade de controle tinha que ser a última coisa que eu sentiria antes de dizer as palavras: sim, eu aceito. Antes de entrarmos na história toda, me faça um favor e deixe seu like, se inscreva no canal e me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo. É sempre incrível ver até onde essas histórias chegam. Tudo realmente começou quando eu tinha 17 anos. Meu pai, Roberto Monteiro, era um advogado corporativo de renome naquela época. Ele tinha um profundo apreço pelas coisas que pareciam boas na superfície, pelo que era brilhante e impressionante. Depois que minha mãe faleceu, acho que ele se sentiu incrivelmente solitário. Eu tentei o meu melhor para ser o suficiente para ele. Mas uma garota de 17 anos não é substituta para uma parceira. Eu era apenas um lembrete constante e vivo da mulher que ele havia perdido. Ele conheceu Catarina em uma gala beneficente da Ordem dos Advogados, um daqueles eventos barulhentos e cavernosos no salão de festas de um hotel de luxo no centro. Eu era sua acompanhante, claro. Eu tinha que ser. Estava usando um vestido sem graça, azul marinho, que ele considerou apropriado. Catarina, por outro lado, estava muito além do apropriado. Ela era impecável, parecia irradiar luz, envolta em um vestido prateado e fluido que cintilava enquanto ela se movia. Seu cabelo loiro estava puxado para trás num penteado tão severo que parecia doloroso, mas nela apenas projetava poder. Ela usava pérolas. Sua postura era impecável, como a de uma rainha inspecionando sua corte. Ela percebeu meu pai olhando e lhe ofereceu um sorriso. Era um sorriso que nunca chegava aos olhos. Era um sorriso de avaliação. Ele me apresentou. Esta é minha filha, Alice. O olhar de Catarina se desviou para mim. Seus olhos fizeram uma varredura rápida e desdenhosa, do meu cabelo levemente arrepiado até minhas sapatilhas sem salto. Não houve sorriso para mim, apenas um único e seco aceno de cabeça. Roberto, disse ela, sua atenção total e indivisa voltando-se para ele. Eu apenas fiquei ali, segurando um copo de água em temperatura ambiente, e naquele instante eu poderia muito ter ficado invisível. Em menos de 3 meses, ela se mudou, trazendo sua filha, Clara, com ela. Clara era 1 ano mais nova que eu. Uma garota quieta e tímida, com olhos grandes e perpetuamente assustados. Ela era como uma sombra pálida e fraca que seguia na esteira da presença ofuscante de sua mãe. Nossa casa foi transformada praticamente da noite para o dia. Os móveis antigos e confortáveis que minha mãe havia escolhido desapareceram. Em seu lugar, Catarina instalou tapetes brancos imaculados e mesas com um tampo de vidro. Eu tinha medo de tocar em qualquer coisa. A casa não parecia mais um lar, parecia um museu. Era fria. A própria Catarina era a personificação da perfezione polida. Ela nunca levantava a voz, nunca tinha uma única mancha em suas blusas de seda, nunca tinha um fio de cabelo fora do lugar.
mas aprendi que logo abaixo daquela superfície reluzente havia um veneno profundamente arraigado. Eu tentei fazer dar certo. Eu realmente tentei. Ei, Clara, eu disse uma manhã, quer carona para a sua escola? Clara ergueu os olhos do prato, assustada. A Clara vai de ônibus a partir de agora, Alice. A voz de Catarina interrompeu enquanto ela deslizava para a cozinha. Ela já estava vestida com um terninho poderoso, uma pasta de couro na mão. Ela precisa aprender a ser mais independente. Ok, eu só estava oferecendo. Catarina voltou seu olhar para mim, seus olhos como lascas de gelo. Isso é muito atencioso da sua parte. Mas Clara e eu temos nossas rotinas. Por favor, tente não interferir. Eu só estava tentando ser legal. Mas no mundo de Catarina, ser legal era interferência. Era assim com tudo. Catarina nunca quis uma enteada. Ela queria um reflexo. Ela queria uma segunda Clara. Clara era obediente. Clara era maleável. Clara fazia parte da torcida organizada. Clara tirava notas B discretas e respeitáveis. Clara usava as roupas de patricinha que Catarina selecionava para ela. Clara era a filha de ouro. Não. Eu gostava de programação. Eu ouvia rock no volume máximo no meu quarto. Eu tirava A+ em física e C- em economia doméstica. Eu vivia usando os moletons velhos e gastos da faculdade do meu pai. Eu era o problema. A crítica começou sutilmente. Nunca era um confronto direto, nunca um grito. Era sempre uma palavra dita em voz baixa pelo meu pai, depois que Catarina tinha tido uma conversa particular com ele. Alice, ele dizia, com os olhos fixos no meu jeans rasgado. Você não tem nada um pouco mais apresentável? Catarina vai receber visitas. São só jeans, pai. Catarina acha que passa a imagem errada. Apenas faça um esforço, ok? Depois passou para as minhas notas. Alice, Catarina e eu estávamos olhando seu boletim. Eu tirei A em tudo, eu disse, confusa. Sim, mas você tirou um C em oratória. Catarina acha que é porque você parece muito argumentativa. Ela diz que não é muito feminino. É o clube de debates, pai. O objetivo é argumentar. Ele soltava aquele suspiro pesado e cansado. O suspiro da decepção. Você entende o que ela quer dizer, Alice? Você está sempre confrontando, sempre desafiando. Por que você não pode ser mais como a Clara? Ela é tão dócil. Dócil. Eu passei a desprezar essa palavra. Clara era praticamente um fantasma em sua própria casa, e isso era considerado dócil. Cada um desses pequenos cortes, cada pequena comparação, era um tijolo no muro que ele estava construindo entre nós. Eu podia senti-lo se afastando de mim. Ele parou de me perguntar sobre o meu dia e começou a perguntar a Catarina sobre o meu dia. Como a Alice foi hoje? Ele perguntava à sua nova esposa e Catarina suspirava, imitando seu próprio cansaço. Roberto, ela é simplesmente demais. Ela é tão intensa. Tentei falar com ela sobre suas roupas de novo e ela simplesmente se fechou completamente. Eu estava bem ali, sentada à mesa de jantar com eles. Alice, meu pai dizia, em tom de súplica, sua madrasta está se esforçando. Por que você tem que dificultar tanto as coisas? Eu não estou, eu sussurrava, minha voz mal audível. Viu? Catarina dizia, seu tom pingando de falsa tristeza. Ela está me excluindo. Eu simplesmente não sei o que fazer com ela. Ele estendia a mão sobre a mesa e dava um tapinha na mão dela. Nunca na minha. Eu terminava meu jantar em silêncio, me retirava para o meu quarto e trancava a porta. Deitava na minha cama, ouvindo os sons abafados de suas risadas vindo do andar de baixo. O laço que eu compartilhava com meu pai não se partiu em dois. Foi um processo lento e agonizante de erosão. Catarina era como água mole em pedra dura, implacável e paciente. Ela apenas pingava, e pingava, e pingava, até que a conexão que meu pai e Anai uma vez tivemos foi desgastada até não sobrar nada. Ele foi um bom homem, um dia, mas ele também era fraco. Ele ansiava por uma vida tranquila.
Ele queria uma esposa bonita e perfeita que o assegurasse de que ele estava sempre fazendo a coisa certa. Catarina lhe deu isso, e o preço da sua vida tranquila era eu. O verdadeiro veneno começou a vazar quando Catarina pensava que eu não podia ouvi-la. Ela jogava um jogo. Ela plantava sementes, sementes minúsculas e escuras de dúvida. Ela tem ciúmes da Clara, Roberto. Ouvia dizer uma noite, sua voz um murmúrio baixo vindo do quarto deles. Eu estava apenas passando a caminho do banheiro. Gelei, ouvindo meu próprio nome. Do que você está falando? Meu pai perguntou. Ele parecia exausto. É tão óbvio. A Clara é tão querida e tranquila. A Alice se ressente disso. Ela é extremamente competitiva. Você viu como ela agiu quando a Clara foi eleita rainha do baile de formatura. Eu não tinha agido de forma alguma. Eu murmurei parabéns. Eu não poderia me importar menos com a corte do baile. Acho que a Alice está apenas focada nos estudos dela. Meu pai ofereceu. Uma defesa fraca. Não, Roberto. A voz de Catarina tornou-se afiada, como vidro quebrado. É mais profundo que isso. Ela está manipulando você. Ela faz você se sentir culpado para que você dê atenção a ela, em vez de a Clara. Ela gosta de ser o problema. É como ela consegue o que quer. Eu não sei, Catarina. Confie em mim, ela sussurrou. Eu conheço garotas como ela. Ela precisa de uma mão mais firme. Você é mole demais com ela. Isso não está lhe fazendo nenhum favor. Eu fiquei ali no corredor escuro, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir. Ela estava criando uma caricatura de mim, me transformando em um monstro. Uma pirralha mimada, ciumenta e conivente. Fugi de volta para o meu quarto, esquecendo o banheiro. Fechei a porta, tranquei e coloquei minha música no volume máximo, mas não consegui abafar suas palavras. Ela está manipulando você. Naquela noite, meu pai não bateu na minha porta. Desde que minha mãe morreu, ele tinha esse ritual. Ele batia, abria uma fresta na porta e dizia: "Boa noite, Licinha. Durma bem." Era pequeno, era simples. Era o último fio que me conectava ao homem que ele costumava ser. Naquela noite, a batida nunca veio. Fiquei olhando para si a minha porta até as 2 da manhã, esperando. Disse a mim mesma que ele estava apenas cansado, que ele esqueceu. Mas ele não esqueceu na noite seguinte, nem na noite depois dessa. As palavras de Catarina haviam encontrado seu alvo. Ele estava se afastando, construindo sua mão mais firme. Uma semana depois, eu tive as finais do meu torneio estadual de debates. Era algo muito importante para mim. Eu vinha falando sobre isso há semanas. Não se esqueça, pai, sexta à noite, 19 horas. Estarei lá, Licinha. Não perderia por nada neste mundo, ele disse com os olhos grudados na tela do laptop. Naquela sexta-feira à noite, eu estava no pódio. As luzes do palco eram quentes. Vasculhei o auditório, meus olhos procurando por seu rosto. Avistei Catarina e Clara na terceira fila. Clara me deu um pequeno e nervoso aceno. Catarina estava estudando o programa com uma expressão entediada no rosto. Mas o assento ao lado delas, aquele que eu havia guardado para meu pai, estava vazio. Eu apresentei meus argumentos finais, minha voz não vacilou. Olhei para aquela cadeira vazia e argumentei. Argumentei sobre justiça e equidade. Eu acreditava em cada palavra. Quando cheguei em casa, a casa estava escura, exceto pelo brilho azul da televisão. Ele estava dormindo no sofá, um copo vazio na mesa ao lado dele. "Pai?" Ele acordou com um sobressalto. "Alice, que horas são?" "É tarde. Você perdeu." Ele piscou confuso. "Perdi o quê?" "Meu debate. As finais." Seu rosto se desfez. Foi um olhar genuíno de... Oh, meu Deus! Ele tinha realmente esquecido. "Alice, eu sinto muito." A Catarina disse que era na próxima sexta. Ela anotou na agenda para a próxima semana. O sangue sumiu do meu rosto. "Ela mentiu para você," eu disse, minha voz mal um sussurro. "O quê?" "Não seja tão dramática. Foi um erro honesto, Alice. Ela se sentiu péssima com isso. Ela estava lá, pai.
Ela estava na plateia. Ela sentou bem ao lado da sua cadeira vazia. Ele apenas me encarou, sem palavras. Ele foi pego. Ela deve ter... Eu não sei. Me desculpe, Alice. Nós comemoramos amanhã. Eu não quero comemorar, eu disse. Virei-me e me afastei dele, indo para o meu quarto. O muro final foi erguido na minha formatura do ensino médio. Ele estava lá. Sentou-se com Catarina. Mas ele não estava lá. Quando chamaram meu nome, Alice Monteiro, com as mais altas honras, ouvi Clara aplaudir. Ouvi um aplauso disperso da sessão do meu pai. Mas ele não se levantou. Ele não assobiou. Quando os encontrei lá fora depois, ele me deu um abraço. Foi rígido, protocolar. Muito bem, Alice. Obrigada, pai. Catarina ofereceu seu sorriso de plástico. Parabéns, Alice. Agora o verdadeiro trabalho começa. A universidade é um privilégio, sabe? Confiamos que você será grata por isso. Grata. Lá estava aquela palavra de novo. Eu deveria ser grata por eles estarem finalmente me despachando. Ele pagou minha mensalidade, mas parecia menos um presente e mais um pacote de demissão. Parecia que ele estava me pagando para desaparecer. Enquanto eu arrumava minhas malas para a faculdade em Curitiba, fui preenchida por um estranho coquetel de terror e profundo alívio. Eu estava deixando o único lar que já conheci, mas não parecia meu lar há muito, muito tempo. No dia em que parti, meu pai carregou minhas malas mais pesadas para o carro. Ele parecia genuinamente triste. Talvez ele estivesse finalmente sentindo. Talvez estivesse percebendo que estava me perdendo para sempre. Você vai ligar? Ele perguntou com a voz embargada. Sim, pai, eu vou ligar. Catarina saiu de casa. Ela não estava sorrindo. Ela olhou para mim, seus olhos frios e avaliadores. Ela me deu um abraço seco e ossudo. Não se esqueça de onde você veio, ela sussurrou no meu ouvido. Não era para ser um lembrete gentil, era uma ameaça. Significava, não se atreva a achar que é melhor que os outros. Não se atreva a ser feliz, porque eu o controlo. Eu venci. E não importa para onde você vá, você sempre será a garota em que eu te transformei. Entrei no carro. Não olhei para trás. O quarto do dormitório era uma minúscula caixa de concreto que cheirava a água sanitária velha e poeira antiga. O colchão era uma fina placa de espuma coberta por um plástico barulhento. Minha colega de quarto só chegaria no dia seguinte. Eu estava total e terrivelmente sozinha. Sentei-me na cadeira de madeira dura da escrivaninha e apenas respirei. A viagem levara 6 horas. Minhas costas doíam e meus olhos estavam secos. Eu vinha segurando as lágrimas desde o momento em que saí da minha garagem. Agora, no silêncio estéril daquele quarto feio e pequeno, eu finalmente as deixei cair. Chorei pelo pai que me ensinou a andar de bicicleta, aquele que me abraçou forte após o funeral da minha mãe. Chorei pelo homem que havia desaparecido diante dos meus olhos. Chorei pela minha mãe. Eu queria que ela estivesse aqui. Ela teria visto através de Catarina num piscar de olhos. Ela teria me protegido. Depois de 1 hora ou mais, eu já tinha chorado tudo. Eu era apenas um recipiente vazio em um quarto vazio. Eu tinha que fazer alguma coisa. Tinha que desempacotar. Abri minha mala maior, aquela que meu pai havia levado para o carro. Estava cheia de minhas roupas mal dobradas, mas enfiada na lateral, escondida sob uma pilha de moletons, havia uma pequena caixa quadrada embrulhada em veludo azul escuro. Eu não tinha embalado isso. Meus dedos tremeram enquanto eu atirava. Era antiga, o veludo estava liso e gasto nos cantos. Eu a abri. Dentro, aninhado em uma cama de cetim branco desbotado, estava o medalhão da minha mãe. Era de prata, oval, com um pequeno ela sinuoso gravado na frente. Não para Alice, para Laura, minha mãe. Eu pensei que Catarina tinha se livrado disso. Depois que ela se mudou, muitas das coisas pessoais da minha mãe simplesmente desapareceram. Catarina chamou isso de destralhar. Eu pensei que o medalhão fosse uma das vítimas. Eu o procurei por anos. Meu coração martelava contra minhas costelas. Eu o peguei. Parecia pesado.
real. Eu o abri. De um lado, uma pequena foto desbotada da minha mãe, jovem e sorridente, seu cabelo uma juba selvagem. Do outro, uma foto do meu pai, de antes de conhecer Catarina. Ele estava rindo. Eles pareciam tão impossivelmente felizes. Dobrado sob o medalhão havia um pedaço de papel. Não era um cartão de felicitações. Era uma folha de seu papel timbrado pessoal do escritório. Roberto Monteiro, advogado. Sua caligrafia era um rabisco familiar e bagunçado. Apressado. Eu o desdobrei. Licinha. Encontrei isso na minha gaveta de escrivaninha antiga. Sei que deveria ter te dado anos atrás. Sinto muito. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você. Eu estou orgulhoso de você. Não deixe ninguém apagar o seu brilho, nem mesmo eu. Com amor, pai. Eu li uma vez, depois li de novo. E uma terceira vez. Não deixe ninguém apagar o seu brilho, nem mesmo eu. Ele sabia. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que era parte disso. Ele sabia que estava ajudando a sufocar a minha luz. Este bilhete não era uma solução mágica. Não era um pedido de desculpas que pudesse apagar os últimos anos de dor. Não compensava o debate perdido ou o silêncio noturno. Mas era alguma coisa. Era uma fenda no muro que ele havia construído. Era um sinal de que o homem de quem eu me lembrava ainda estava lá em algum lugar, enterrado, fraco, mas ainda lá. Ele era um covarde. Ele não conseguia dizer essas coisas na minha cara. Ele não conseguia enfrentar sua esposa. Ele teve que enfiar isso na minha mala como um espião. Mas ele o fez. Ele se lembrou da minha mãe. Ele se lembrou de mim. Agarrei o medalhão com tanta força que as bordas cravaram na minha palma. Prendi a corrente em volta do meu pescoço, o metal frio um choque contra a minha pele. Olhei ao redor do quarto de dormitório vazio e feio. Ainda era uma caixa de concreto. Eu ainda estava sozinha. Mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. As palavras de despedida de Catarina foram uma ameaça. Não se esqueça de onde você veio. Ela queria que eu me lembrasse de ser pequena, de ser o problema. Mas este medalhão, este bilhete, eles me fizeram lembrar de algo totalmente diferente. Eu vim da minha mãe, uma mulher forte e vibrante com cabelos selvagens. Eu vim do meu pai, um homem que, apesar de sua profunda fraqueza, ainda sabia a diferença entre luz e escuridão. Eu não era apenas o problema de Catarina. Guardei cuidadosamente o bilhete na minha carteira e enfiei o medalhão por baixo da minha blusa, sentindo seu peso reconfortante contra o peito. Levantei-me e olhei para o quarto vazio novamente. Isso não era um fim, isso era um começo. Pensei no dia do meu casamento, anos no futuro. Eu sempre imaginei meu pai me levando ao altar. Um novo pensamento entrou em minha mente, frio, nítido e claro. E se ele não estiver lá? E se você tiver que andar sozinha? O pensamento era aterrorizante, mas o medalhão contra a minha pele estava quente agora. Sussurrei para o quarto vazio, para mim mesma. Se tiver que ficar de pé sozinha, mantenha-se firme e erguida. Não era um plano, era uma promessa, um mantra. Eu me manteria firme e erguida. Terminei de desempacotar. Arrumei a cama. Organizei meus livros na pequena prateleira e pela primeira vez em anos não me senti como uma vítima. Senti-me como uma sobrevivente. A faculdade foi exaustiva, foi árdua, foi solitária e foi a primeira vez em toda a minha vida que me senti verdadeiramente livre. Eu me formei em arquitetura. Arquitetura? Meu pai disse ao telefone, sua voz tingida de confusão. Licinha, isso é muita matemática. É uma indústria muito dominada por homens. Você tem certeza de que não seria mais feliz com, sei lá, história da arte? Eu podia ouvir a voz de Catarina ecoando na dele. Impraticável para uma jovem mulher. Tenho certeza, pai, eu disse. O medalhão, uma âncora pesada sob minha camisa. Bem, ok. Apenas seja realista. Realista era sua nova palavra favorita. Significava
Seja pequena. Eu não era mais pequena. Eu despejei tudo o que tinha no meu trabalho. Despejei toda a dor, toda a raiva, todos os anos de silêncio em meus projetos. Enquanto outros estudantes estavam em festas de república, eu estava no estúdio de design. Eu desenhava às 3 da manhã, minhas mãos manchadas de carvão e grafite. Construí maquetes intrincadas de isopor e cola. Se Catarina havia construído um muro entre mim e meu pai, então eu construiria edifícios inteiros. Eu construiria coisas que eram sólidas, coisas que eram reais, coisas que não podiam ser sussurradas até desaparecer. Trabalhei como garçonete para pagar meus materiais caros. Fiz turnos na biblioteca do campus. Estava perpetuamente exausta, mas era um cansaço bom. Era a exaustão que vem de construir algo, não de ser destruída. Minhas ligações para casa eram breves e formais. Como está a faculdade, Alice? Está boa, pai. Corrida. Isso é bom. Catarina manda um oi. A Clara acabou de ser aceita na atlética da faculdade dela. Diga parabéns a ela. Sempre. Catarina diz. Nunca eu acho ou eu sinto. Parei de esperar mais. Parei de esperar pela batida na porta que nunca viria. Foquei no meu trabalho. No meu 3º ano, fiz um seminário avançado com a professora Evelyn Mendes. Ela era uma arquiteta aposentada, uma lenda viva na área, e era absolutamente aterrorizante. Vestia-se exclusivamente de preto, tinha um cabelo prateado e curto, e tolerância zero para desculpas. Ela destruiu o meu primeiro projeto. Isso é tímido, disse ela, batendo a caneta no meu desenho. Seu traço é limpo, mas seu conceito é derivado. É chato. É educado. Ela me olhou com olhos penetrantes e inteligentes. Você está se escondendo. Por quê? Fiquei boquiaberta. Ninguém nunca me acusou de ser educada. Eu não sei o que você quer dizer. Sabe sim, disse ela secamente. Você tem talento. Eu consigo ver. Mas você tem medo de ocupar espaço. Este projeto está se desculpando pela própria existência. Pare de se desculpar. Volte na próxima semana e me traga algo com garra. Ela estava certa. Eu ainda era aquela garota se encolhendo no corredor. Eu ainda estava tentando me fazer pequena. Naquela semana, eu mal dormi. Comecei do zero. Joguei fora o projeto educado e apologético. Projetei um edifício que era audacioso. Era todo de vidro e aço exposto e ângulos agudos e intransigentes. Era um edifício que gritava, eu estou aqui. Eu o apresentei a ela. Ela o estudou por um longo e silencioso momento. E então, finalmente perguntei, minha voz tremendo. Ela olhou para mim e um sorriso lento e minúsculo se espalhou por seu rosto. Aí está você. Estava me perguntando quando você ia aparecer. Evelyn se tornou minha mentora. Ela era a mãe que eu havia perdido e o pai que eu desejava ter. Ela era dura, honesta e nunca teve pena de mim. O mundo não se importa com sua historinha triste, Monteiro. Ela me disse durante um café um dia. Só se importa com o que você constrói. Então vá construir algo. Ela me ajudou a conseguir um estágio cobiçado em uma grande firma no centro de Curitiba. Curitiba era ainda mais solitária que meu quarto de dormitório. Eu era a estagiária. Eu buscava café. Eu fazia fotocópias. Morava em um apartamento minúsculo com outras 2 garotas e sobrevivia de macarrão instantâneo. Eu lutei. Estava sem dinheiro. Sentia falta do meu pai, o antigo. Uma noite, desabei e liguei para ele, simplesmente exausta e derrotada. Oi, pai. Alice, está tudo bem? Sim, só. Curitiba é difícil. O estágio é... Escuta, Licinha. Ele me interrompeu. Catarina e eu estamos prestes a sentar para jantar. Isso é importante? Gelei. Minha garganta se fechou. Não, eu disse baixinho. Não é importante. Ok, então. Falamos em breve. Estamos orgulhosos de você. Ele desligou. Fiquei sentada no meu apartamento minúsculo e escuro, olhando para o telefone silencioso. Estamos orgulhosos de você. Soava como nada. Uma frase que ele foi programado para dizer. Tirei o medalhão de debaixo da minha blusa e olhei para o rosto sorridente da minha mãe.
Se tiver que ficar de pé sozinha, mantenha-se firme e erguida. Pendurei meu casaco, sentei na minha mesa improvisada e voltei ao trabalho. Eu não apenas sobrevivi àquele estágio, eu o dominei. Eu era a primeira pessoa a chegar no escritório todas as manhãs e a última a sair à noite. Absorvi tudo, observei a todos. Quando me formei, eles me ofereceram um cargo em tempo integral. Por 5 anos, eu trabalhei. Economizei cada real que pude. Construí meu portfólio, construí minha reputação. Aos 29 anos, pedi demissão. Peguei cada centavo das minhas economias, aluguei um pequeno escritório com um telhado que vazava e lancei minha própria firma. Chamei-a de Keystone Arquitetura, uma referência à pedra fundamentals. Uma linha traçada a partir do meu âmago. No primeiro ano, quase fali. No segundo ano, empatei as contas. No terceiro ano, contratei meu primeiro funcionário. Quando completei 35 anos, eu era dona do prédio, um marco histórico de tijolos de 3 andares no centro da cidade. A garota que Catarina chamou de ingrata e difícil. A garota que meu pai chamou de impraticável. Eu estava reconstruindo o horizonte da cidade. Eu tinha uma equipe, tinha clientes que respeitavam minha visão. Tinha uma vida que eu construí com minhas próprias mãos, da fundação para cima. Eu não via meu pai há quase 3 anos. Não voltava à minha cidade natal. Não precisava. Eu finalmente havia construído um lar para mim. Eu tinha 35 anos. Não era uma garota. Era uma mulher. Uma arquiteta. Uma fundadora. Meus dias eram repletos de propósito. Eu andava pelo meu escritório movimentado, aquele do qual eu era dona, e minha equipe olhava para mim em busca de respostas. Eu as dava. Eu era forte, eu estava no controle. Minha vida era uma estrutura de meu próprio projeto e a fundação era rocha sólida. Então, em uma terça-feira, meu telefone vibrou. Eu estava no meu escritório, revisando os projetos de uma nova biblioteca municipal, meu café já frio há muito tempo. Olhei para a tela. O nome dizia Pai. Meu coração deu um salto estranho e doloroso. Eu não via aquele nome aparecer no meu telefone eu nem conseguia me lembrar. 1 ano? 2? Trocamos uma mensagem protocolar no Natal. Feliz Natal. Você também. Era só isso. Abri a mensagem. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. O casamento da Clara é no próximo mês. Ela adoraria que você viesse. Era só isso. Abaixo, havia um link para um convite digital com a data e a igreja. Fiquei olhando para as palavras. Ela adoraria que você viesse. Não, eu adoraria que você viesse. Não, sentimos sua falta. Não, quero ver minha filha. Ele estava usando a Clara como escudo, como sempre fez. Ela era a filha boa e dócil. Não havia pedido de desculpas, nem calor. Depois de anos de silêncio quase total, era isso que eu recebia. Uma convocação, uma obrigação. Meu primeiro impulso foi apagar, apenas pressionar o polegar na tela e fazer tudo desaparecer. Por que eu deveria ir? O que eles poderiam querer de mim? Minha vida era aqui. Meu trabalho era aqui. Eu tinha reuniões, prazos, uma vida que não tinha absolutamente nenhum espaço para eles. Eu não precisava deles. Eu tinha trabalhado tão arduamente para não precisar deles. Fechei os olhos. Pensei no dia do meu casamento, o corredor vazio, a mensagem de texto que dizia: precisamos conversar. A forma como ele fez do meu dia mais importante um drama sobre ele. E aqui estava ele, de novo, invadindo minha terça-feira comum com sua mensagem fria e distante. Eu deveria ter apagado, deveria ter voltado para os projetos da biblioteca, mas não o fiz. Continuei olhando para a tela, porque no fundo, dentro da arquiteta de 35 anos, ainda havia outra pessoa. Havia uma garota de 17 anos, uma garota que esperou por uma batida de boa noite que nunca veio. Uma garota que subiu em um palco e fez um discurso para uma cadeira vazia. Aquela garota ainda estava lá. E ela era fraca. Ela ainda ansiava pelo amor do pai.
Ela ainda queria que ele olhasse para ela apenas uma vez e dissesse: "Eu vejo você. Estou orgulhoso de você." Pensei na Clara. Clara, aquieta e nervosa. À sua maneira tímida, ela sempre fora gentil comigo. Ela também era uma vítima de Catarina. Talvez o convite fosse realmente dela. Talvez fosse ela quem pedira ao meu pai para entrar em contato. Levantei-me e fui até a janela do meu escritório, olhando para a cidade abaixo. Minha cidade. Aquela que eu estava ajudando a moldar. Liguei para Evelyn, minha mentora, a única pessoa que conhecia toda a história feia. "Recebi um convite", eu disse, pulando o alô. "Oh?" A voz dela era afiada. "De quem?" "Do meu pai. Minha meia-irmã vai se casar." Um longo silêncio se estendeu na linha. Evelyn nunca desperdiçava uma única palavra. "Você vai?" Ela finalmente perguntou. "Eu não sei. Por que você iria, Alice? O que você espera encontrar lá?" Fui honesta. "Eu não sei. Um encerramento ou talvez eu só queira que eles me vejam. Quero que vejam que não sou mais a filha problema. Não sou a garota que eles mandaram embora." "Tenha cuidado, Monteiro", disse ela, sua voz gentil, mas firme. "Velhos hábitos custam a morrer. Os deles e os seus. Não vá lá esperando encontrar algo que nunca existiu." "Eu sei", eu disse, "mas eu não sabia." "Se você for", ela acrescentou, "vá por si mesma, não por ele." Desligamos. Fiquei naquela janela por mais 10 minutos. Vá por si mesma. O que isso significava? Significava que eu não iria como a vítima. Não iria como a filha difícil. Eu iria como Alice Monteiro, fundadora da Keystone Arquitetura. Abri meu laptop, reservei um voo, reservei um carro alugado e reservei uma suíte no hotel mais chique da minha antiga cidade natal, não na casa deles. Um pavor frio e doentio se formou no meu estômago, mas eu o fiz mesmo assim. Passei as 2 semanas seguintes trabalhando até um estado de dormência. Não queria pensar nisso. Então o dia chegou. Fiz minha mala. Não coloquei as roupas velhas e confortáveis em que eu costumava viver. Coloquei meu melhor terno, um terno poderoso, azul marinho, feito sob medida. Era minha armadura. O voo foi curto. O carro alugado era um SUV grande e preto, que me fazia sentir poderosa. Dirigi pela minha cidade antiga. Parecia menor agora. As ruas eram arrumadas, as árvores eram antigas, mas tudo parecia um cenário de filme. Não parecia real. Então parei em frente à igreja, a mesma da minha infância, a mesma onde o funeral da minha mãe foi realizado. Tinha vitrais enormes e portas pesadas de carvalho escuro. Uma enxurrada de memórias me atingiu. Eu em um vestidinho preto, segurando a mão do meu pai. Eu em um blazer de debate, olhando para o assento vazio dele. Estacionei o carro e fiquei ali por 1 minuto inteiro, meu coração batendo contra minhas costelas. Alcancei sob minha blusa e meus dedos encontraram o medalhão. O medalhão da minha mãe. Se tiver que ficar de pé sozinha, mantenha-se firme e erguida. Respirei fundo. Saí do carro. Coloquei meus óculos de sol. Eu era uma visitante, uma convidada. Subi os degraus de pedra e empurrei as portas pesadas. O órgão estava tocando e a igreja estava lotada. Eu os vi no banco da frente. Catarina me viu primeiro. Sua cabeça virou. Ela usava um vestido verde claro, o cabelo impecável. Seu rosto era uma máscara de surpresa educada que rapidamente se contraiu. Ela avaliou meu terno, meu cabelo, meus sapatos caros. Um sorriso frágil e forçado tocou seus lábios. "Alice", ela murmurou com os lábios, parecendo mais irritada do que qualquer outra coisa, como se eu fosse uma convidada inesperada que chegou atrasada à sua festa. Então Clara me viu. Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno e puro. Ela soltou o braço de seu novo marido e praticamente correu em minha direção. Ela me abraçou com um abraço de verdade. "Alice, meu Deus, você veio! Você veio mesmo! Obrigada, obrigada!" Ela estava chorando. "Claro, Clara. Você está absolutamente linda", eu disse. E ela estava. Então, atrás dela, meu pai se virou. Ele parecia mais velho.
Seu cabelo estava quase todo grisalho, seus ombros caídos. Ele parecia perpetuamente cansado. Ele apenas me encarou. Clara se afastou. Olha, pai, a Alice está aqui. Ele caminhou lentamente em minha direção. Seus olhos estavam marejados. Ele estava me olhando como se eu fosse um fantasma. Olá, Alice, disse ele com a voz rouca. Olá, pai. Ele não me abraçou. Ele não sorriu. Ele apenas acenou com a cabeça, seus olhos cheios de uma tristeza estranha e indecifrável. E a garotinha dentro de mim, aquela que secretamente nutria um pingo de esperança, sentiu o coração afundar no estômago. Nada havia mudado. Eu tinha voado pelo país, construído um império e me vestido com uma armadura. E ele ainda me olhava como se eu fosse uma completa estranha. A recepção foi realizada em um local novo e sofisticado, nos arredores da cidade chamado Galeria Curva do Rio. Era todo de tijolos restaurados, vigas de madeira maciça e uma parede de vidro arrebatadora com vista para o rio. Era deslumbrante e era exatamente o tipo de lugar que Catarina escolheria. Era de bom gosto, sua palavra favorita. A decoração era toda de rosas brancas, toalhas de mesa prateadas e vidro, tanto vidro frio e implacável. Era uma caixa bonita, cara e estéril. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto. Garçons de smoking deslizavam pelo salão. Havia centenas de pessoas lá, pessoas que eu não conhecia e velhos amigos da família que olhavam através de mim, seus olhos passando por mim para sorrir calorosamente para Roberto e Catarina. Eu era apenas uma sombra. Encontrei meu cartão de lugar. Mesa 14. Amigos da família. Ficava bem no fundo, perto das portas de vai-vem da cozinha. Claro que ficava. Sentei-me sozinha, pedi uma clube soda e observei. Observei Catarina comandando a corte. Ela era a rainha daquele castelo, sua mão repousando possessivamente no braço do marido. Ela se movia pelo salão, aceitando elogios pelo casamento, pelo local, por seu vestido. Ela estava em controle perfeito e absoluto. Esta não era a noite de Clara, era a dela. Observei meu pai desempenhar seu papel. Ele ria nos momentos certos. Ele apertava mãos, parecia orgulhoso, parecia feliz. Ele olhava para Catarina e seu sorriso se alargava. Ele era o acessório perfeito. Ele nunca olhou na minha direção. Observei Clara. Ela parecia radiante, mas também apavorada. Ela se agarrava à mão de seu novo marido como se fosse uma boia salva-vidas. Toda vez que ria, seus olhos se voltavam para a mãe, como se buscasse aprovação. Era uma performance perfeita, polida e venenosa. Eu não senti nada. Apenas um cansaço profundo e profundo. Eu só queria voltar para o meu quarto de hotel. Então, o tilintar de um copo, um garfo contra uma taça de champanhe. Se eu pudesse ter a atenção de todos, alguém anunciou. Era a hora dos brindes. O padrinho contou uma história desajeitada. A dama de honra chorou. E então, Catarina se levantou. Ela caminhou até o microfone e o salão ficou em completo silêncio. Ela deu um tapinha no microfone, um pequeno e perfeito tap, tap. Olá a todos, disse ela, sua voz suave como seda. Para aqueles que não me conhecem, sou Catarina Monteiro, a mãe muito, muito orgulhosa da Clara. Ela sorriu radiante. A multidão murmurou sua aprovação. Ela fez um discurso bonito e polido sobre o amor de uma mãe, sobre como o novo marido de Clara era maravilhoso, sobre a importância da família. Roberto e eu, disse ela, colocando a mão no ombro do meu pai, trabalhamos muito para construir uma família forte e solidária, porque acreditamos que família não é sobre sangue. Minha cabeça se ergueu bruscamente. Eu a encarei. Ela continuou, sua voz grossa de emoção fabricada. É sobre lealdade. Ela deixou essa palavra pairar no ar por um momento. É sobre saber com quem você pode contar. É sobre estar presente um para o outro, nos bons e maus momentos. Enquanto ela dizia a palavra lealdade, seus olhos varreram o salão.
Eles examinaram as mesas e por um segundo breve e arrepiante, eles se encontraram com os meus. Não foi um acidente. Foi um golpe direto, um tapa na cara em público. Ela estava falando comigo. Ela estava dizendo a mim e a todos naquele salão que eu não era leal, que eu não era da família, que eu era aquela que não aparecia. Eu era o sangue que não importava. A multidão adorou. Eles aplaudiram. Tão verdade, uma mulher na mesa ao lado sussurrou, enxugando o olho com um guardanapo. E meu pai? Ele estava aplaudindo. Ele estava sorrindo, olhando para sua esposa com pura e total adoração. Ele nem viu a faca que ela acabara de atirar. Ele nem a sentiu. Um novo sentimento começou a se cristalizar em meu peito. Não era a raiva quente e chorosa da minha juventude. Era uma raiva fria, clara e estrutural. Era a raiva de um arquiteto que identifica uma falha fatal no projeto de um edifício. Ela era uma mentirosa. Toda essa festa, toda essa família era uma mentira. Um belo, frio e vazio edifício com uma fundação podre. Eles não me convidaram aqui para celebrar com eles. Não me convidaram aqui para reconectar. Eles me convidaram aqui para ser uma testemunha, para ser um adereço, para ser a filha problema sentada no fundo, forçada a vê-los vencer. Eles precisavam de mim aqui para provar o quão leal era sua família real, me mostrando como era estar do lado de fora. Pensei no dia do meu casamento, o corredor vazio. Pensei na cadeira vazia no meu torneio de debates. Pensei na ligação. Isso é importante? Pensei na mensagem. A Clara adoraria que você viesse. Uma clareza perfeita, calma e silenciosa se instalou sobre mim. Era a mesma sensação que eu tinha logo antes de uma grande apresentação para um cliente, o momento em que eu sabia, sem sombra de dúvida, que eu estava certa. Eu sabia exatamente o que ia fazer. Pousei em minha clube soda, levantei-me, não peguei um copo. Não tinha um discurso preparado, apenas fiquei de pé. A conversa no salão estava alta e, a princípio, ninguém me notou. Comecei a andar. Andei da mesa 14, passei pela mesa 10, pela mesa 5. Andei direto para o espaço aberto entre a mesa principal e a pista de dança. Algumas pessoas nas mesas da frente me viram e pararam de falar. Uma onda de silêncio se espalhou pelo salão. O quarteto de cordas parou, um violino de cada vez. O salão ficou em silêncio. Catarina olhou para mim, seu sorriso congelado no lugar. Ela estava irritada. Eu estava interrompendo sua programação. Eu estava saindo do roteiro. Meu pai olhou para mim, seu rosto uma máscara de pânico. Alice, o que você está fazendo? Ele gesticulou com os lábios, sua expressão mortificada. Firmei meus pés. Eu nem precisava de um microfone. Aprendi a projetar minha voz em enormes salas de aula. Um belo discurso, Catarina, eu disse. Minha voz estava calma, clara e ecoou por todo o salão silencioso. Mas acho que família também é sobre perdão. Olhei para o meu pai. Ele se encolheu e olhou para o prato. Já que estamos todos aqui esta noite, continuei, minha voz firme e forte, celebrando o amor e a lealdade, eu tenho um anúncio para fazer. Um zumbido de antecipação percorreu a multidão. Isso era drama. O rosto de Catarina mudou de irritado para furioso. Eu tinha sequestrado o casamento de sua filha. Eu não me importava. A voz de Evelyn ecoou em minha cabeça. Ocupe espaço. Eu estava prestes a ocupar todo o espaço. Fiquei ali no centro daquele grande salão, sentindo todos os olhos em mim. Senti o peso do medalhão da minha mãe contra a minha pele. Estava quente. Eu não tinha 17 anos. Eu não era o problema, eu era a fundadora. Não tenho certeza se muitos de vocês aqui sabem quem eu sou, comecei. Meu olhar varrendo o salão, fazendo contato visual. Vejo muitos rostos novos. E alguns antigos. Olhei para as mesas dos amigos dos meus pais, que provavelmente nem me reconhecem. Voltei minha atenção para a mesa principal. Eu sou Alice Monteiro. Sou filha de Roberto. Meu pai ergueu o olhar. O rosto pálido. Sou a meia-irmã de Clara.
Deixei isso pairar no ar. A outra filha, a que foi embora. Catarina está certa, eu disse, olhando diretamente para ela agora. Família é complicado, lealdade é complicado, mas a verdade também é. O sorriso educado de Catarina desapareceu completamente. Ela parecia estar mastigando cacos de vidro. Clara parecia prestes a explodir em lágrimas. Quando saí desta cidade para a universidade, eu disse, me disseram que eu era impraticável. Usei a mesma palavra que meu pai usou. Disseram-me que eu era difícil. Acrescentei, usando a palavra de Catarina. Disseram-me que eu era ingrata. Disseram-me que eu estava mirando alto demais, que precisava ser mais realista. Respirei fundo. Era agora. Bem, eu queria voltar esta noite para esta bela celebração e compartilhar com todos vocês o quão impraticável eu tenho sido. Sorri, um sorriso real e calmo. Meu nome é Alice Monteiro. Sou a fundadora e arquiteta principal da Keystone Arquitetura. Houve um suspiro agudo de um homem em uma mesa da frente, um vereador da cidade. Ele se endireitou. Ele conhecia o nome. Tinha saído no jornal de negócios local. Minha firma, continuei, minha voz ganhando força, projetou o novo centro de artes do centro da cidade. Mais suspiros. Este era o maior e mais celebrado projeto público que a cidade havia realizado em décadas. Era um marco enorme, deslumbrante e moderno. A cabeça do meu pai se ergueu bruscamente, seus olhos arregalados de incredulidade. Nós também projetamos o novo anexo da prefeitura, eu disse, e o pavilhão Beira Rio, aquele que inaugurou na primavera passada. Eu não estava me gabando, estava simplesmente declarando fatos. Fatos frios, duros e estruturais. Eu estava construindo meu caso, então fiz uma pausa. Olhei para as altas vigas de madeira restauradas do teto. Olhei para as na parede de vidro arrebatadora que dava para o rio escuro e cintilante. E este local? Eu disse, minha voz baixando um pouco. Esta bela construção, esta galeria curva do rio em que todos estamos esta noite, trouxe meu olhar de volta para uma mesa principal. Eu projetei a restauração dela e desde o ano passado eu sou a dona. Silêncio. Mortal. O tipo de silêncio que é tão pesado que você pode sentir seu peso pressionando você. O rosto de Catarina não era mais raiva, não era choque, era apenas vazio. Uma falha total e completa do sistema. Sua máscara polida se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Naquele único e austero segundo, ela parecia pequena, velha e totalmente falsa. Meu pai... Sua mão tremia tão violentamente que ele teve que pousar a taça de champanhe na mesa. Sua boca estava aberta. Ele estava me encarando, mas acho que não estava me vendo. Ele estava vendo os edifícios. Ele estava vendo o nome no jornal. Ele estava vendo a mentira em que viveu por 2 décadas. Minha voz suavizou. Eu não estava mais me dirigindo à multidão. Eu estava falando apenas com ele. Tenho pensado muito no dia do meu próprio casamento, eu disse. Os convidados se inclinaram, ávidos pela história real. Pensei em quem me levaria ao altar. É a única coisa em que uma garota pensa. Olhei diretamente nos olhos do meu pai. Eles estavam cheios de lágrimas. Mas era tarde demais para lágrimas. Você não me levou ao altar, eu disse, as palavras ecoando no salão silencioso. Todos os sussurros sobre o meu casamento, sobre a súbita doença do meu pai, tudo se encaixou. A mentira foi exposta. Você se recusou, eu disse, declarando a verdade simples e pura. Porque minha madrasta, eu disse, olhando para o rosto congelado de Catarina, disse a você que eu estava roubando os holofotes. Catarina fez um pequeno som estrangulado. Alice, este não é o lugar. Mas eu percebi algo esta noite, pai, eu disse, minha voz clara e forte, puxando a atenção dele de volta para mim. Você pode não ter me levado ao altar, mas você deveria saber, eu me levei até aqui. Olhei ao redor do salão. Meu salão, aquele que eu construí, aquele em que todos eles estavam sentados.
Por um longo e terrível momento, não houve nada além daquele silêncio atordoado e absoluto. Então, uma pessoa começou a aplaudir. Não era um amigo da família, era o vereador da cidade. Ele se levantou, então outra pessoa se levantou, uma mulher que reconheci do banco. E então todo o salão explodiu. Não foi um aplauso educado, foi uma ovação atordoada, poderosa e estrondosa. Eles não estavam aplaudindo pelo drama familiar, eles estavam aplaudindo pelo centro de artes, eles estavam aplaudindo pelo pavilhão, eles estavam aplaudindo pela mulher que acabara de, com dignidade silenciosa, retomar cada coisa que lhe fora roubada. Eu não sorri, eu não chorei, apenas dei um único e pequeno aceno para a multidão. Um gesto silencioso de agradecimento. Então, me virei. Não voltei para a mesa 14. Saí direto pela porta lateral, para o ar fresco da noite. Eu precisava respirar. Eu estava no terraço. Um terraço que eu havia projetado. Era feito de pedra, com luzes simples, suspensas, com vista para o rio escuro e silencioso. Agarrei o corrimão, meus nós dos dedos brancos. Eu estava apenas respirando, inspirando, expirando. Meu coração era uma britadeira no meu peito. Eu não tinha planejado nada daquilo, nenhuma palavra. Simplesmente saiu. A verdade, depois de quase 20 anos sendo sufocada, simplesmente decidiu falar. Ouvi a porta pesada se abrir atrás de mim. Não precisei me virar. Eu sabia. Alice era a voz do meu pai. Estava tremendo. Virei-me lentamente. Ele estava ali, com o paletó caro do smoking desabotoado. Parecia completamente destruído. E 2 passos atrás dele, uma sombra constante, estava Catarina. Seu rosto era uma máscara de pedra fria. Os sorrisos falsos se foram. Esta era a verdadeira ela, crua e furiosa. Alice, meu pai começou de novo. Ele deu um passo hesitante em minha direção. Eu não fazia ideia. Ele estava gaguejando. Os prédios, o centro de artes, a prefeitura. Alice, eu não sabia o quanto você tinha conquistado. Ele olhou para mim, sua expressão desesperada. Estou orgulhoso. Eu apenas o encarei. A palavra orgulhoso parecia uma pedrinha jogada em um abismo. Era pequena demais, tarde demais. Orgulhoso perguntei, minha voz baixa, não com raiva, apenas vazia. Ou surpreso. Qual dos 2, pai? Ambos, eu acho. Você só nem sabia, terminei por ele. Porque você nunca perguntou. Você nunca ligou. Você nunca olhou. Isso não é justo, Alice, Catarina retrucou. Sua voz era baixa e cruel. A rainha se fora. Esta era a mulher que sussurrava veneno no corredor. Nós sempre quisemos o melhor para você. Virei a cabeça para olhá-la e pela primeira vez na minha vida adulta, ri na cara dela. Não foi um som feliz, foi seco e vazio. O melhor para mim? Perguntei. Ou o melhor para você? Nós lhe demos tudo, Catarina sibilou, dando um passo à frente, as mãos cerradas em punhos. Pagamos sua universidade, apoiamos. Você pagou para eu ir embora. Eu a interrompi, minha voz tornando-se dura como aço. Você pagou para tirar o problema da sua casa perfeita de tapetes brancos. Você me queria longe, para poder tê-lo só para você, para poder construir sua família perfeita e leal. Como ousa? Ela sussurrou. Não, eu disse, dando um passo em sua direção. E pela primeira vez em sua vida, Catarina deu um passo para trás. Ela realmente se encolheu. Como ousa você? Eu disse. Você sentou na plateia das minhas finais estaduais de debate. Sentou bem ao lado da cadeira vazia dele. E então você foi para casa e mentiu para ele. Disse a ele que era na semana seguinte. A cabeça do meu pai virou bruscamente. Ele encarou a esposa. O quê? Catarina? Isso é verdade? O rosto de Catarina ficou branco como osso. Ela foi pega. Foi um erro. Uma simples confusão. Nunca foi um erro, eu disse, meus olhos fixos nos de Catarina. Foi um jogo, 1000 pequenos cortes todos os dias. Ela tem ciúmes da Clara.
Ela está manipulando você. Ela é ingrata. Você pingou veneno no ouvido dele por anos. Fez isso até ele não conseguir mais me ver, até ele parar de dar boa noite. Meu pai fez um pequeno som sufocado. Ele cobriu a boca com a mão. Ele se lembrou. Ele sabia que era verdade. Eu nunca tive ciúmes da Clara, eu disse, minha voz suavizando um pouco. Olhei para o chão de pedra do terraço. Eu gostava da Clara. Eu era apenas uma criança triste cuja mãe tinha acabado de morrer. E você me transformou na inimiga. Por quê? Porque eu nem era sua. Porque eu era filha dela. Toquei o medalhão agora por fora do meu terno. Catarina ficou em silêncio. Seu silêncio era uma confissão. Virei-me de volta para o meu pai. Ele estava chorando agora. Não lágrimas altas e soluçantes, mas silenciosas, terríveis e trêmulas. Ela disse a você que eu tinha ciúmes, eu disse a ele. Mas eu nunca quis os holofotes da Clara. Eu nunca quis nada disso. Minha voz falhou, a garotinha rompendo por um segundo. Eu só queria meu pai. Meu pai olhou para mim, seu rosto uma ruína completa de arrependimento. Licinha, ele sussurrou. Eu sinto muito. Eu não sabia. Você foi fraco, eu disse, dizendo a palavra em voz alta. Ele não podia negar. Ele apenas assentiu, seu corpo caindo de vergonha. Seu silêncio era sua confissão final. Era a verdade. Ele sabia o que ela estava fazendo. Ele sabia. E ele deixou acontecer, porque era mais fácil. Catarina tentou uma última vez, uma mudança desesperada de tática. Alice. Podemos consertar isso, disse ela, sua voz de repente suave e enjoativa. Seu pai... Ele sentiu terrivelmente sua falta. Podemos ser uma família. Todos nós. Todos nós. Olhei para ela. Depois olhei para o meu pai. Ele a observava, uma esperança estranha e desesperada surgindo em seus olhos. Ele queria acreditar nela. Ele queria a solução fácil. E eu soube. Naquele único e terrível momento, eu soube que nada havia mudado. Ele sempre a escolheria. Ele sempre escolheria o caminho de menor resistência. Não, eu disse. A palavra foi dita em voz baixa, mas foi absoluta. Olhei para o meu pai. Eu te perdoo, pai. Sua cabeça se ergueu, um lampejo de esperança em seus olhos. Você perdoa? Sim. E eu falava sério. De repente me senti leve. Eu te perdoo por ser fraco. Eu te perdoo por escolhê-la. Eu te perdoo pela cadeira vazia e eu te perdoo pelo corredor vazio. Respirei fundo o ar fresco da noite, sentindo-o encher meus pulmões. Mas perdão nem é o mesmo que acesso. Seu rosto caiu. O quê? O que isso significa? Significa que eu terminei, eu disse. Eu não sou mais aquela garota de 17 anos. Não estou esperando na porta por você. Eu terminei. Estou te perdoando para que eu possa ser livre, não para que você possa voltar. Olhei para Catarina, cujo rosto agora era puro ódio. Você venceu, eu disse a ela. Você o conseguiu. Pode ficar com ele. Virei-me, afastei-me deles. Alice, espere! Meu pai gritou. Sua voz um choro desesperado e rachado. Eu não parei, não olhei para trás. Saí do terraço, atravessei o caminho de cascalho e fui para o estacionamento. Entrei no meu SUV preto. Ao me afastar, olhei no meu retrovisor. Eu podia vê-los, duas pequenas figuras escuras paradas sob as luzes brilhantes do prédio que eu construí. Sozinhos. Juntos. Voei de volta na manhã seguinte. Não esperei por uma ligação. Não fui me despedir. Quando pousei, meu telefone estava explodindo de mensagens. Mensagens de primos com quem eu não falava há uma década. Alice, meu Deus. Mensagens de voz de velhos amigos da família. Eu não fazia ideia. Aquilo foi incrível. Por favor, me ligue. E uma série de mensagens do meu pai. Alice, por favor, me ligue. Por favor. Precisamos conversar. Direito. Sinto muito, Alice. Por favor. Li todas elas e depois desliguei meu telefone. Fui para o meu apartamento. Tirei o terno. Tomei um banho longo e quente.
Vesti meu jeans velho e um moletom. Fiz uma cafeteira de café. Depois fui para o meu estúdio. Estava silencioso. Era domingo. Sentei-me na minha mesa de desenho, apenas respirando o cheiro familiar e reconfortante de papel e grafite. Isso era real. Minha equipe, meu trabalho, meus prédios. O resto parecia um pesadelo. Evelyn passou por lá naquela tarde. Ela deve ter tido um pressentimento. O jornal local já havia publicado a história. A seção de negócios estava agitada com a revelação na galeria curva do rio. Então, disse ela sem bater, apenas entrando com 2 xícaras de café. Ela se empoleirou na beirada da minha mesa de desenho. Você ocupou espaço. Peguei o café que ela ofereceu. Acho que sim. Como se sente? Ela perguntou. Pensei por um longo momento. Silencioso, eu disse. Parece silencioso. O barulho na minha cabeça finalmente se foi. Bom, disse ela, um sorriso raro no rosto. Essa é a sensação de um trabalho concluído. Deixei meu telefone desligado por 3 dias. Trabalhei, desenhei, dormi. Então liguei-o novamente. Enviei uma mensagem para meu pai. Estou de volta à cidade. Posso encontrar para um café. 1 hora. Amanhã, 10 horas. O café na rua principal. Adicionei mais uma linha. Mas só você, pai. Se você a trouxer, eu vou embora. Ele respondeu em menos de 10 segundos. Obrigado. Só eu. Eu prometo. Eu estava lá às 10 em ponto. Ele já estava lá, sentado em uma pequena mesa no fundo. Parecia péssimo, como se não dormisse há 1 semana. Ele se levantou quando me viu. Parecia pequeno. Oi, pai. Oi, Alice. Obrigado. Obrigado por vir. Sentei-me. Pedi um café preto. Ele apenas me encarou. Você está bem, Licinha, disse ele. Bem-sucedida. Eu estou, eu disse. Não era uma ostentação. Era um fato. O silêncio entre nós era pesado. Ele não sabia por onde começar. Eu quis dizer o que disse. Ele finalmente gaguejou. Estou orgulhoso. E sinto muito, muito mesmo. Eu sei, eu disse. Não, disse ele, inclinando-se para a frente. Você não sabe. Depois que você foi embora, Catarina e eu, nós conversamos. Uma conversa de verdade. Pela primeira vez em nosso casamento. Ele olhou para as mãos. Eu perguntei a ela sobre o torneio de debates. E? Perguntei. Ela admitiu. Ele sussurrou. Ela disse que se sentia ameaçada por você. Pelo meu vínculo com você. Pelo quanto você era como a mamãe, terminei por ele. Ele assentiu. Sim, ela achava que estava protegendo nossa nova família, destruindo o que restava da antiga. Então, ela me destruiu, eu disse. Sim, ele murchou. Eu fui um covarde, Alice. Simples assim. Era mais fácil. Era simplesmente mais fácil deixá-la feliz. Era tranquilo. E eu dizia a mim mesmo que você era forte, você era resiliente, você ficaria bem. Sua voz falhou. Eu usei sua própria força contra você. Foi o maior erro da minha vida. Sentamos em silêncio enquanto a garçonete trazia meu café e então conversamos. Pela primeira vez desde que eu tinha 17 anos, nós realmente conversamos. Ele perguntou sobre meu trabalho, não apenas como está, mas perguntou sobre projetos específicos, sobre meu processo, sobre a biblioteca. Eu lhe contei. Ele ouviu. Eu perguntei a ele, o que você vai fazer, pai? Ele suspirou, olhando pela janela. Eu nem sei. Catarina, ela é minha esposa. É complicado. Eu sei, eu disse. Eu não estava pedindo a ele para deixá-la. Essa era uma escolha dele, a vida dele. Eu quis dizer o que disse no casamento, pai. Eu te perdoo. Mas a outra parte, disse ele, seus olhos tristes, perdão me é acesso. Isso significa que é isso? Este café? Eu nem sei, eu disse, e era de a verdade honesta. Significa que não sou mais aquela garota de 17 anos. Não estou esperando na porta por você. Significa que não podemos voltar a ser quem éramos. Eu não quero voltar, disse ele rapidamente. Quero ir em frente, se você me permitir. Olhei para ele,
para o homem que me ensinou a andar de bicicleta, o homem que escondeu o medalhão da minha mãe na minha mala. Podemos tentar, eu disse, devagar. Mas as velhas regras acabaram. Ok, disse ele, o alívio inundando seu rosto. Ok, devagar. Terminamos nosso café, levantamo-nos para sair. Ele me abraçou, e não foi o abraço rígido e estranho da igreja. Foi um abraço de verdade. O abraço de um pai que sabia que quase perdeu tudo. Eu o abracei de volta. Antes de entrar no meu carro, ele me parou. Alice, mais uma coisa. Ele tirou um pequeno envelope do bolso do paletó. Não é... é só um bilhete. Eu o peguei. Obrigada pelo café, pai. Dirigi de volta para o meu estúdio. O sol da tarde entrava pelas enormes janelas. Sentei-me na minha mesa de desenho e abri o envelope. Era sua caligrafia bagunçada e apressada. Para o seu próximo projeto, talvez algo com um jardim para nos sentarmos. Uma única lágrima rolou pelo meu rosto. Não era uma lágrima triste, era apenas uma lágrima. Olhei para a minha mesa, que estava coberta com os projetos do meu mais novo empreendimento, um pequeno e belo centro de artes comunitário. Peguei meu lápis, olhei para o esboço, para a forma como a luz do sol atingia o papel, iluminando as linhas que eu havia desenhado para os vitrais. A mesma luz. Pensei no corredor, no espaço vazio ao meu lado. Não estava mais vazio. Eu o havia preenchido, com prédios, com uma empresa, com uma vida. Eu o havia preenchido comigo mesma. Sussurrei as palavras antigas, as palavras do quarto de dormitório escuro e frio. Se tiver que ficar de pé sozinha, mantenha-se firme e erguida. Sussurrei com gratidão desta vez, porque o corredor podia estar vazio, mas eu nunca estive verdadeiramente sozinha. Toquei o lápis no papel e comecei a desenhar. Fim da história.